na virada do ano. Porque aí, agora fizeram em dezembro, aumento de novembro para virar em janeiro. Aí o que acontece? Vem essa sua preocupação que é justa. Porque a regra é só isso. Antes você criava em 31 de dezembro, dia 1º de janeiro estava valendo. Só que aí veio uma mudança na Constituição, não tão recente, mas é uma mudança posterior, que exatamente tenta preservar isso. Que além desse princípio de tem que ser no ano seguinte, tem que dar um prazo mínimo de 90 dias. Então, se você criar hoje, só pode valer para o ano que vem e também com uma distância de 90 dias, pelo menos. Por que isso tudo? Exatamente para não pegar as pessoas de surpresa. Esse é o primeiro fator, é o fator da Constituição. Segundo, eu posso criar o tributo, aumentar o tributo ao ponto que eu desejar? Bem, em tese, a Constituição fala alguns outros princípios. Um deles é o chamado nenhum tributo pode operar como se fosse um confisco. O que é o confisco? Eu, por exemplo, tributar o Jean, o Luciano e você de tal forma que você está transferindo o seu patrimônio para o Estado. Então isso aí, muito embora eu acho que muitas vezes tem isso e é no muito Brasil, relevante, né? Mas isso não poderia ter. Então a base para poder discutir um aumento exacerbado de tributo talvez fosse a questão do confisco. Mas é uma discussão muito tênue, né? Porque em tese você pode aumentar e criar o tributo desde que você respeite esses princípios constitucionais. Sim. Esse é um detalhe. Por outro lado, acho que tem uma discussão que é importante. Se você está aumentando uma tributação de IPTU comercial, né, deve ser de imóveis não residenciais, talvez seja o termo técnico, ele está usando o tributo, você tem, obviamente, a transferência disso para o consumidor. É que nenhum comerciante vai suportar sozinho a carga tributária. Por exemplo, a gasolina. Lembra? Sempre tem uma campanha da gasolina, que eles fazem agora é o dia da gente vender a gasolina sem tributo, para o consumidor sentir a diferença que está. Então, quer dizer que nos outros dias todos ele realmente transfere para o consumidor. Então, a tendência, na hora que você aumenta a carga tributária, você vai ter, obviamente, um repasse disso para o consumidor, um impacto direto no bolso. Isso aí são movimentos. Agora, a discussão legal disso, fora esses princípios que eu levantei, ela é muito complexa, Agora, muito difícil. Legalmente falando, existe alguma forma do contribuinte, né, do consumidor, ele se beneficiar para pagar algum valor menor, claro, pagando com desconto, né? IPVA acho que é 20% de desconto pagando à vista, IPTU a mesma coisa, né? Mas se o indivíduo não tem condição, por exemplo, de pagar à vista com desconto, existe alguma brecha na lei, existe alguma coisa que permita que ele tenha um benefício, mas dividindo, parcelando, sem juros? Em relação a tributo, não. O tributo ele é aquilo que foi determinado por lei, aquilo que foi determinado pelo poder público. E essa questão da antecipação de pagamento com desconto, eu também deixo aqui uma dica para você ter cuidado com isso. Porque esse ano mesmo, alguns tributos que prometiam desconto em relação à antecipação do pagamento, na hora que você fazia o cálculo dessa antecipação, o percentual de desconto era menor do que a inflação do ano, previsto para o ano. Entendi. Então, era um desconto que não valia tanto a pena. Porque, às vezes, você parcelando, se você fizesse um jogo financeiro nisso aí, ou aplicasse aquele dinheiro no mesmo período em algum investimento, talvez você tivesse até um ganho em relação ao desconto. Que o PVA seja muito alto, um PVA de um carro muito caro, aí então mas valeria... Ainda assim, porque como é questão percentual, então o percentual, ele não necessariamente ele representa uma vantagem para o consumidor. Então, vamos pegar dois exemplos desse ano. O IPTU. O desconto que houve no IPTU realmente era um desconto razoável para o consumidor. Mas tivemos outros tributos aqui em Minas Gerais que não era razoável você fazer essa operação. Então, antes de você optar, né, claro, tendo condição pessoal de pagar na íntegra o valor, faça um cálculo se realmente vale a pena ou não aquele desconto no que se refere à projeção do parcelamento daqueles valores. Entendi. O que você está falando é que às vezes não vale a pena o cara pagar à vista e ter que protelar outros pagamentos, porque ele vai acabar, por exemplo, sofrendo juros em outras coisas. Pode ser uma coisa, isso pode ser um fator, e o outro pode ser que o desconto prometido no tributo seja irrelevante perto da inflação projetada para o ano. Então, às vezes o cara fala assim, se você pagar à vista, você vai ter um desconto de 6%. E a projeção de inflação é para 8%. Então você está tendo um desconto menor. Durante o ano você vai ter um gasto maior do que o... Mas aí o que o consumidor deve fazer? Aí nesse caso o consumidor deve estar atento. Primeiro,
É normal que a mídia, e eu acho que a gente também pode pensar, né, numa pauta assim, na época que for ter esses descontos, a gente ter uma projeção, né, de qual percentual vale a pena ou não. Porque isso tem que aguardar o ano virar para a gente saber qual é o percentual que vale a pena. Acompanhar pela mídia é um bom norteador. Segundo, tem dúvida, não acompanhou a gente, infelizmente não nos acompanhou, busque orientação no órgão de defesa do consumidor. Os PROCONs, eles têm muitas vezes a condição técnica de fazer essa projeção. Não procurou o PROCON, não ouviu a gente aqui falando, busque um contador da sua confiança, que ele tem condição, né, um analista financeiro, de fazer essa projeção se vale a pena ou não você ter aquele desconto ou não ter aquele desconto. Né, porque são essas situações que são importantes. Agora, para completar o que o Jean colocou, tributo, então, nós não temos muita saída em relação a esses parcelamentos. Agora, quando é uma relação de consumo, porque tributo não é consumo. Uma mensalidade escolar, por exemplo? Ou é que você vai parcelar, ou a compra mesmo de um produto, ou a aquisição de um serviço, um financiamento. Vamos pegar um financiamento. Passeio nas férias, alguma coisa qualquer assim. coisa desse tipo. Se você antecipa o pagamento das parcelas, o código fala que você tem o direito ao abatimento proporcional dos juros cobrados em relação àquelas parcelas. Aí é um benefício para o consumidor. Agora, Bruno, só antes a gente vai assistir uma matéria muito interessante sobre o que o pessoal está pensando nas vésperas do Natal sobre tudo isso, esse planejamento financeiro. Mas antes eu queria te perguntar o seguinte, nessa época também surgem aquelas famosas promoções. Pague agora, compre agora e comece a pagar só em janeiro ou em fevereiro. Tem uns que coloca para março já. Só ano que vem. Então, qual que é a pegadinha nisso tudo para o telespectador ficar bem atento? Uma pegadona, né? A pegadinha, como é uma pegadona, exatamente a sedução, primeira coisa. Né? Pode ser realmente uma promoção, pode ser uma boa para o consumidor, mas muitas vezes o consumidor não teve a paciência, a calma de fazer o cálculo na ponta do lápis, no caderno, para ver se tinha condição financeira de pagar aquele produto ou aquele serviço. Então, esse cuidado. Agora, sabe o que é a grande dica? O pessoal acha até que eu sou um pouco pão duro demais, mas não é não. Eu sou pé no chão. Tá? Então, você que está nos acompanhando aí, seja também pé no chão. Não peça dinheiro emprestado para o Bruno. Não, o caso, sabe qual que é? Vocês já repararam que sempre tem grandes liquidações depois de janeiro? Sempre tem. Então, para que você vai ter a ansiedade de comprar um produto que às vezes realmente você precisa? Vai comprar no calor do Natal, que você corre risco, na promoção, de entrar numa dívida que você não tem condição. Segundo, comprar um produto que vai ficar mais barato em menos de um mês. Terceiro, muitas vezes a promoção está te empurrando o produto que está com defeito ou problema de informação. Ainda tem isso, na ânsia, né, no calor, na véspera do Natal, pensa, né? A pessoa não pensa e vai empurrando qualquer produto. Então, tudo isso colabora para você fazer isso. O que você falou tem muito a ver com, nós tivemos um economista há uns meses atrás, o Gelton, e o Gelton falou exatamente isso. Ele falou assim, minha mãe, ele deu o exemplo dele, ele falou, minha mãe queria um sofá, queria ganhar um sofá novo de Natal. Eu falei, mãe, espera um pouquinho que eu vou comprar o sofá para a senhora. Ele comprou o sofá em abril. Comprou, acho que mais da metade do preço abaixo. Não, e por experiência própria, eu já trabalhei muito com negócio de carro, de concessionário, de montadora. Ninguém faz milagre não, meu filho. Pagar em março, está tudo embutido nos juros já, desde as suas parcelas. E outra coisa, a única coisa que a concessionária faz mesmo às vezes, tem que zerar o estoque, só que aí zera o estoque com você pagando à vista o carro que está no preço da nota. Exato. De resto, você não vai pagar nada aqui em março, já está pagando muito tempo. E é engraçado que essas promoções, assim, né, você paga ano que vem. Parece que o ano que vem está tão longe, mas já está aí, já está batendo na porta, né?